Graça e paz. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos orar um pouquinho mais. Senhor Jesus, continuamos orando diante de Ti, Senhor. Reconhecemos a nossa deficiência na Tua presença. Precisamos da graça do Senhor nesse momento aqui. Que a nossa expectativa, Senhor, não esteja em nós mesmos, mas esteja no Deus que ressuscita os mortos. Nós oramos em nome do Seu Filho amado. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos substitua, em nome de Jesus. Que o Senhor mesmo possa vivificar por meio do Teu Espírito cada texto que vai ser lido e aplicar ele em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus que nós choramos. João 3. João 3, versículo 30. João Batista, irmão, ele fala esse versículo. Ele está falando, é Nilson? Estou pensando que estou ouvindo vozes aqui. É Nilson, o mais famoso Pichilinga. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmão, nós falamos a semana passada, nós iniciamos um pequeno sentimento do meu coração sobre a questão de nós podermos confiar plenamente no Senhor, porque é a única solução para todos nós. É o único caminho para mim e para você. Mas às vezes o que acontece? Para que isso aconteça, cada dia precisa acontecer isso, né? Cada dia vamos passar por lutas, dificuldades, problemas, angústias, provações, privações, tentações. Deus usa todas as coisas, como diz ele em Coríntios, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus usa diferentes situações na nossa vida para fazer com que eu e você nos inclinemos diante do Senhor. E quando João Batista fala esse versículo, parece que João Batista já é o dono da verdade, o homem que fala cheio de experiência. E nós vamos ver que João Batista ele erra. Apesar de nós às vezes falarmos palavras espirituais, não quer dizer que somos espirituais. Apesar de falar coisas, às vezes a gente diz assim, não, às vezes você fala e não vive. Irmão, Paulo falou algumas coisas e ele não viveu. João Batista falou e ele passou por experiência e errou. E alguns servos de Deus falou e errou lá no meio do caminho, como Moisés. Apesar de ter a revelação de Deus, não quer dizer que eu vivo aquela revelação de Deus. Por isso é importante eu e você compreender. Paulo diz assim, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Às vezes nós somos muito exigentes de nós, né? Não vou falar não, porque eu ainda não vivo essa situação. Quando é que você vai viver? Nós falamos pela fé em Cristo Jesus. Se nós vivemos ou não, quem dá testemunho de nós é o Senhor. E aqueles que estão perto de nós, né? Não é verdade? Nossas esposas, nossos filhos, os maridos,
nossos irmãos mais próximos, Ele dá testemunho de nós ou não é verdade? É que Ele está próximo de nós. Isso é muito importante, irmão, para a gente não pensar que tudo que falamos é uma verdade dentro de nós. Não é. Quando João Batista fala sobre esse assunto, convém que ele cresça, isso é muito importante, porque à medida que o Senhor Jesus cresce, é à medida que nós também diminuímos. À medida que o Senhor avança em nós, é à medida que nós também descemos. E Deus faz isso com todos os seus filhos, sem exceção. Não há como, né? Vocês dizem assim, não, irmão, o irmão é um precioso, é um grande irmão. A Bíblia não fala sobre esse assunto. É Cristo, irmão, que precisa ser visto e adorado nas nossas vidas. O irmão Stephen, quando ele falou sobre Moni, ele falou da especularidade da vida de Moni e tal. Ele disse assim, ele deu uma pausa e disse assim: não estou falando do nosso irmão Ni, eu estou falando da graça de Deus na vida de Moni. Porque se a graça de Deus sair da vida de Moni, ele é um lixo igual a qualquer outro homem. Querido irmão, é um fato. É um fato. Nós só estamos aqui por causa de Cristo. Nós podemos adorar por causa dele, nós estamos aqui por causa dele. E quando esse João Batista fala assim, convém que ele cresça. À medida que o Senhor Jesus cresce, à medida que temos comunhão com Ele, à medida que nos inclinamos diante dele, à medida que Ele cresce, à medida também que o Senhor vai nos murchando. Quando você lê o livro de Jó, Jó faz mais ou menos, se eu não me engano, umas 34 perguntas a Jó, para Deus responder. Mas quando Deus vai falar para Jó, Deus fala o dobro, mais do que o dobro de perguntas para Jó. E cada pergunta daquela para Jó, já vai murchando, até ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar. Mas se você estudar o livro de Jó, você vai perceber que Jó era um homem espiritual, é um homem crescido, é um homem maduro, cheio da vida do Senhor. Mas à medida que vamos avançando com o Senhor, nós vamos vendo de fato quem nós de fato somos. E para isso Deus vai nos levar a muitas situações até que cheguemos a esse nível. Irmão, importa que ele cresça. Não desanime, não pare sua vida cristã por nenhum momento da sua vida. Nós vamos passar dificuldades, vamos passar lutas, mas nós devemos olhar para o nosso mestre, aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Quando Jó passou aquela luta e dificuldade, lá, se eu não me engano, no capítulo 19 de Jó, ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Diz assim: e por certo se levantará sobre a terra. Ele sabia, por meio daquela, todas as lutas que ele estava enfrentando, ele disse: eu sei, eu conheço o meu Senhor, eu sei que ele vive. Ele ainda não se levantou não, mas ele vai fazer isso. Ele vai se levantar e vai vir ao meu socorro. Irmão, é muito importante nós falarmos esse assunto, porque o livro, a palavra de Deus, como eu falei, todas as dispensações da Bíblia, ela vai falar sobre esse assunto, sobre a nossa dependência 100% de Deus. E nós sabemos que nós não confiamos 100% em Deus. Tem alguém aqui que confia 100% em Deus? Não tem, irmãos, né? Nós trabalhamos, nós sustentamos nossa família, não é verdade? Mas quando Deus tira nosso emprego, tira a nossa renda, o que acontece com o nosso coração? Um desespero. Nós temos filhos, nós temos marido, nós temos mulher, nós temos casa, nós temos luz, água, tudo para pagar. E agora? Treinamento, né? Nós passamos por todas essas coisas. E Deus faz que isso aconteça, para que nós possamos nos inclinar diante do Senhor. E nós falamos sobre esse aspecto das dispensações, quando Deus falou lá na primeira dispensação, no período da inocência,
Deus queria que Adão se voltasse, se encolhesse, curvasse diante do Senhor, para que pudesse obedecer a Deus. E aí o homem, na segunda dispensação da consciência, a partir de Caim e Abel, eles também não conseguem, e você sabe que toda a dispensação existe um julgamento de Deus. Para todos nós que não dependemos e não confiamos no Senhor, existe um julgamento. Então, quando na segunda dispensação da consciência, ele acha que ele pode, ele agora conhece o bem e o mal, ele conhece o que é certo e o que é errado, mas ele continua errando, e Deus também julga essa situação através do dilúvio. Deus levanta a terceira dispensação com Noé, a dispensação do governo humano com Noé, e começa a falar a mesma coisa, e continua um homem independente de Deus. E Deus julga a situação. E depois Deus levanta os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Na quarta dispensação, Deus levanta esses homens. Esses homens continuam querendo sustentar o plano de Deus, mas eles também vai caminhando e vai percebendo a malignidade do coração do homem, independente de Deus, né? E aí Deus há o julgamento dele, que ele passa 430 anos aprisionado no Egito. Deus levanta agora Moisés, a dispensação da lei. E aí no capítulo 19, Deus fala algo para aqueles irmãos, para aquele povo ali, e ele diz assim: tudo que Deus falou, faremos. Digo, tudo bem, você vai fazer tudo o que eu falei, então toma aqui 20 mandamentos e mais 600 mandamentos cerimoniais para você cumprir. E o resultado é: ninguém cumpre isso. Porque se você errar em um, a Bíblia diz o que, irmão? Errou em todos. Então quem errou nesse não pode dizer você não errou. Não, irmão, que se você errou nesse, você errou em todos. Para quê? A Bíblia diz, se não me engano, Romanos 11, diz que Deus encerrou todos nós na desobediência. Para quê? Para usar de misericórdia para com todos. Se você estudar sobre o assunto do pecado, nós diferenciamos pecados de pecado, pecadinho, pecadão, pecado mais pecado grave, pecado menos grave. Mas Deus não faz essa diferenciação. Para Deus, pecado é pecado, é tudo sério. Deus apenas pega uma parte da Bíblia e vai falar seriamente sobre alguns pecados. Ele pega outra parte da Bíblia e outros textos da Bíblia para falar seriamente sobre esse assunto do pecado. Todos os pecados são sérios, e Deus coloca ele no mesmo nível de seriedade. Você já viu isso? Quando você lê Gálatas capítulo 6, Deus está lá. As obras da carne são conhecidas. Está lá a prostituição, mas também está lá o quê? Inimizade, contenda, discórdia. Está no mesmo nível. Obras da carne. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 10, né? 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver que Deus julgou a incredulidade. Deus julgou, vamos ver lá, só para não falar o que a Bíblia não está dizendo. 1 Coríntios 10. Versículo 10, versículo 1, para te adiantar. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós. Obrigado, nós. A fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns
deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e a beber, levantou-se para divertir. E diz assim: não pratiquemos a imoralidade, impureza, adultério, fornicação, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aí, ó o que ele diz aqui, ó. Nem o que, irmão? Não, é bom levantar a voz. Nem. Você sabe o que é murmuração? É pecado simplesinho? É alguma coisa. Você murmura? O povo de Israel murmurou contra Moisés, mas Moisés também murmurou contra o povo. Murmuração, ele está botando, assim como Deus julgou os idólatras, o que se colocaram o Senhor à prova, a prostituição, a idolatria, Deus também vai julgar aqui a murmuração. Então, irmão, não coloque. Às vezes, você sabe o que a gente faz? A gente diz assim: aquele irmão fez tal coisa, eu não fiz. Você está no mesmo nível. Mesmo nível. Por isso não trata um para com o outro. Quando você tratar seu irmão, trate cheio de misericórdia. Porque você não é diferente não, querido irmão. Você é igualzinho a ele. Eu me lembro quando eu estava falando com o Jailson ontem. Eu me lembro quando o Senhor fala para Moisés uma coisa muito interessante. 2 itens, tanto para Moisés, como também Deus fala para os levitas depois. Mas para Moisés, lá em Êxodo, capítulo 4, Deus chama Moisés e Deus dá 2 coisas para Moisés fazer antes de servir ao Senhor. Quem lembra? Primeiro ele pega Moisés, o Senhor diz assim: Moisés, vem cá, pega o seu bordão, pega o seu cajado, lance sobre a terra. Quando ele lança aquele cajado, aquele bordão no chão, o que é que se torna? O que é que se torna? Uma serpente. Irmão, o que significa o cajado, o bordão na Bíblia? Salmo 23 diz que a tua vara e o teu cajado me consola. O que significa isso? Seu cajado, seu bordão, né? Você percebe que o pastor de ovelha, ele tinha esse cajado que tinha uma curvatura, amém, Jairson? Curvatura, ele tinha 3 funções, aquela vara de Moisés, 4 funções. Uma, ela usava como vara, né? As 2 palavras no hebraico, não vou citar não, porque as 2 palavras que fala de cajado e fala de vara. A vara servia para pegar as ovelhas e conduzir para o caminho, né? Então ela batia a vara como instrumento de disciplina, de correção. Ela usava essa vara. O cajado servia para quê? As ovelhas caíam num buraco. Às vezes o braço de Moisés não conseguia pegar aquela ovelha. O que é que ele usava? O cajado. Ele pegava, trazia aquela ovelha que estava lá dentro do buraco. Cajado, instrumento de consolação, de atrair, de conduzir de volta aos pés do Senhor. Mas o mesmo instrumento, ela servia de bordão. Se lembra, Jacó diz que atravessou o deserto apoiado sobre o seu bordão, sobre o seu cajado. E ao mesmo tempo, aquela vara, ela encaixava facilmente uma ponta, uma lança, para espantar os lobos que viesse, por acaso, querer machucar uma daquelas ovelhas. Então aquela vara de Moisés, ela tinha 4 funções específicas. Então o Senhor disse para Moisés: Moisés, joga essa vara no chão. E quando ele joga no chão, aquela vara, que deveria ser instrumento de disciplina, consolo, sustento, ela se tornou uma cobra. Agora Moisés, ele está dizendo para Moisés: não use aquilo que eu te dei, a minha palavra, aquilo que eu te dei como instrumento de disciplina, correção,
da sua palavra para afligir uns aos outros, para morder descuidadamente uns aos outros. Às vezes numa briga entre um e outro, e vocês sabem muito bem que acontece não pouco em muitos dos nossos corações, nós nos levantamos para falar textos, versículos, simplesmente para ferir uns aos outros. E se lembra o que aconteceu lá? Aquela cobra se voltou contra quem? Se lembra? Quer ler? Capítulo 4 de Êxodo. Êxodo capítulo 4. Respondeu-lhe Moisés, versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Ele respondeu, um bordão, uma vara. Então ele disse, lança-o na terra. E ela lançou na terra, e o bordão e a vara virou uma serpente. E Moisés fugia dela. E ele diz mais. Cadê? Disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou uma vara novamente. Diz assim, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Versículo 6, disse-lhe também o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando, e eis que a mão estava leprosa e branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ela meteu no peito, e novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado-se como o restante da sua carne, limpa. Duas coisas importantes que o Senhor falou para Moisés. E o Senhor fala conosco o tempo todo. O Senhor vai falar conosco. Ao lidar um com o outro, ao lidar com suas esposas, com os maridos, nós devemos ter o mesmo cuidado. Você sabe que na briga, na confusão, na luta, nós dizemos coisa para a mulher, nós dizemos coisa para o marido, nós dizemos coisa para os irmãos, e não nos arrependemos disso. Nós pensamos que a mulher ou o marido é simplesmente um irmão qualquer, e que eu posso falar, posso dizer, posso quebrar o pau e ficar numa boa. Mas essa pessoa que Deus colocou do nosso lado é nosso irmão primeiramente em Cristo. Amém? Primeiramente estamos em Cristo. E quando as nossas atitudes, que o Senhor está falando aqui, nós devemos ter um extremo cuidado ao usar a palavra de Deus. Um extremo cuidado, um zelo. Porque assim, se nós usarmos essa palavra descuidadamente, ela se tornará contra mim e contra você. Por isso que disse o Senhor, diz assim, vós que sois espirituais, tratai com espírito de brandura, mansidão, para que você e eu não sejamos o quê? Tentado também. Irmão, eu falo por mim mesmo, eu falo que muitas vezes que eu fui tentado e caí, não esqueça o que eu falei. Então, irmãos, você lembra? Se lembra? Se lembra o que você falou? Se lembra o que você disse? Querido irmão, nós não somos suficientemente em nós mesmos. E Deus vai nos levar em muitas situações ao pó. E quando esse homem, João Batista, fala isso, você se lembra? Aqui ele está preso. Ele manda um recado para Jesus. Jesus, iremos de esperar outro? Você é o mesmo enviado de Deus ou iremos de esperar outro? Lembra? Capítulo 7 de Mateus? Nem João 3 não, capítulo 7 de Mateus, lá. Iremos de esperar outro. Aí a Bíblia diz assim, que na mesma hora Jesus curou, libertou e tal, e fez. Aí diz assim, isso os discípulos de João Batista, porque Jesus vem, João Batista continua com os seus discípulos. Em vez de colocar todos os seus discípulos na mão do Senhor, ele segura os seus discípulos, é meu. Irmão, a igreja é do Senhor. Nem eu nem você pertencemos a homem algum.
Nós pertencemos ao Senhor. É o Senhor que está em todo lugar e vê todas as coisas. Amém? Então, quando aqueles homens falam para o Senhor, aí o Senhor diz assim para eles: vá, diz a João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos voltam a andar, os leprosos são purificados. Aí ele manda um recado assim no final: diga a ele que bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. João Batista sabe quem é o Senhor. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele tem uma clara visão, mas seus olhos são embaçados. Porque para ele, quando Jesus vem, digo, eu tenho que estar servindo com esse Senhor. Agora ele começa a servir e me deixa na prisão. O coração dele está. Digo, será que ele manda um recado aí para ele? Irmão, como o Senhor é sábio. É quando os discípulos vão embora, aí Jesus começa a falar sobre quem é João Batista. E assim, dentro nascido de mulher, ninguém é como João Batista. Entendeu, irmão? Isso Jesus fala tanto ao meu coração. Mesmo nas costas, Jesus fala a verdade. O que Jesus fala de João Batista é uma verdade. Esse homem é o homem de Deus. Tem problema sim, tem dificuldade sim, está escandalizado, está, mas é um servo do Senhor. Será que é assim que a gente faz um com o outro? Ou nós pisamos na cabeça um do outro? Irmão, nós somos ávidos para usar a vara. É o que nós sabemos fazer muito bem. Mas somos tão diferentes de Jesus, porque Jesus também usa o cajado. Ele atrai a mim e a você para perto dele. Quando você lê, tem muitos textos no meu coração, né? Só queria dar essa nota sobre esse assunto, porque Deus é sério em todos os sentidos com respeito ao pecado, todos. Deus fala de prostituição, de impureza, de adultério, mas Deus fala tão seriamente. Você vai ver como Deus julgou, se você estudar isso, como Deus julgou todos os tipos de pecado na Bíblia, com seriedade. Sério. A contenda. Se lembra quando lá em Provérbios diz assim: 6 coisas Deus detesta, mas a 7ª Deus abomina. É pequena coisa? É pequena monta que ele fala? O que traz o quê? Contenda entre os irmãos. Então não trate pecadinho, pecadão. A Bíblia diz lá: quem destrói os vinhedos são as raposinhas. Ó, está destruindo todo o vinhedo do nosso relacionamento no Senhor, destruindo uns aos outros pelo nosso falar. E você sabe, irmão, você não vai ficar impune. Cuidado. Há esperança para nós nos arrependermos diante do Senhor. Nós possamos ter comunhão no Espírito um com o outro. Amém? No Espírito. E quando o Senhor levanta aqueles homens lá, você lembra quando Moisés está lá no monte? Moisés está lá no monte e o povo está aqui embaixo construindo o bezerro de ouro, né? Construindo o bezerro de ouro. E aí o Senhor disse: olha, seu povo está lá embaixo, está se contaminando, está pecando. E aí Moisés desce. Quando Moisés desce, e aí vai falar com Arão: quem foi que te inclinou para fazer tamanho pecado? E aí Moisés diz assim: olha, quem é do Senhor? Está lá em Números, se eu não me engano, 32. Número 32. Aí Moisés chama o povo e diz assim: quem é do Senhor, passe para cá. Quem é que passa? Toda a tribo de quem? De Levi, os levitas. Agora Moisés dá outra ordem. Agora, cada um, ele diz assim: cada um pegue sua espada e aplique. Diz lá, aonde? Hein? No seu vizinho, no seu amigo, no seu filho. Aplique naquelas pessoas que são primeiramente íntimas do nosso coração. Se não estamos aptos para aplicar a palavra de Deus com a graça, não é aplicar de maneira qualquer uma, não, irmão, para destruir uns aos outros, não, mas aplicar de maneira com graça, misericordiosa, aplicar a sua palavra primeiramente nos nossos
você não tem como aplicar na igreja. Você não tem que aplicar nos outros. Eu falo mal do filho de um, mas o meu está indisciplinado. Por isso que a Bíblia diz, Deus diz assim, ó, o juízo de Deus começa por onde? Pela sua casa. Começa pela sua casa. Começa dentro de nossa casa. Começa eu tratando minha esposa me tratando, eu tratando meu filho me tratando, e juntos vamos caminhar, e assim Deus conquista outros irmãos, ajusta outros irmãos. Certo? Então, mas aí aplica isso, aplica a palavra de maneira graciosa, não é de qualquer maneira não, viu, irmão? A gente pega a palavra e cheio de misericórdia, cheio de amor, mas aplica a palavra em nós em primeiro lugar, para que o Senhor tenha como me utilizar e te utilizar no futuro. Nós não sejamos, irmãos, legalistas, duros, inflexíveis. E você sabe que Isaías disse, né? Para os inflexíveis te mostra. Você é duro, o Senhor vai te tratar com dureza. Aquele servo diz assim, aquele que recebeu um talento, ele diz assim, olhe, eu sabendo que tu és o quê? Severo. Peguei o seu dinheiro, aquilo que o Senhor me deu, e coloquei, enterrei. Aí quando o Senhor chega assim, você sabia que eu era severo? Você deveria ter colocado o meu dinheiro no banco, e assim quando eu chegasse, recebesse com juros. Já que você está dizendo que eu sou severo, eu vou agir com severidade com você. Se ele é severo, irmão, Deus não tem nada de severo. Deus é justo. Deus disciplina com justiça. Deus disciplina com amor. E a Bíblia ainda fala assim, a Bíblia diz assim, que Deus não me trata e nem te trata segundo os nossos pecados. Ai de Deus se me tratasse e te tratasse segundo os meus e os seus pecados. Tenho certeza que nenhum de nós estaríamos mais aqui. Mas por causa da sua grande e plena misericórdia, Ele nos trata dessa maneira. Ele não passa a mão na cabeça, mas Ele disciplina, cheio de amor. Irmão, é tão precioso quando Moisés faz algumas coisas, quando ele usa esse cajado, eu acho maravilhoso, de atrair, de trazer para perto, né? Às vezes, irmão, nossos filhos não querem caminhar com o Senhor. Talvez, será que é porque nós somos tão duros, inflexíveis, radicais? Às vezes também somos leves, não temos comunhão com Ele, não ajudamos, também tem esse lado. Mas o amor ganha o coração. O amor ganha o coração do outro. O amor cobre, a Bíblia diz, multidão. Não é passar a mão na cabeça, não. Multidão, cobrir é não divulgar, não externar, não tornar público, não difamar uns aos outros. Não tem nada a ver com indisciplina. Então, esse assunto é muito tremendo, porque quando vai falar sobre esse aspecto das dispensações, quando você chega e que Moisés, que a quinta dispensação, a dispensação da lei, e que as pessoas não cumprem, desobedecem a Deus, e Deus tem um julgamento. Quando Jesus chega ao julgamento, aí Jesus está com os seus discípulos, e aquela mulher chega lá e olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí, ó a resposta do Senhor: minha mãe e meus irmãos são esses, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, irmão, por aí vai. Deus não está rejeitando a sua família, Deus está rejeitando a nação de Israel. E aí o Senhor vem, a sexta dispensação, a dispensação da graça, e nessa dispensação da graça, Deus aumenta o nível. Vamos ver? Capítulo 5 de Mateus. Mateus 5. Vou repetir, só um texto que a gente falou a semana passada. Mateus capítulo 5. Versículo 38. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho
Dente por dente, isso é o que foi dito. Eu, porém, usei o porém do Senhor Jesus, porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também. Irmão, quando Jesus fala esses textos na Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, não te dá um desespero, não? Não te dá? Quando você lê esses textos, capítulos 6 e 7, será que, naturalmente falando, na nossa carne, podemos cumprir esses textos? Se você não se conhece, você pode dizer que pode cumprir, mas se você conhece a si mesmo, você vai saber que é impossível cumprir isso. Você sabe, irmão, bater na face de uma pessoa, né? Quando alguém bate na sua face, na face de alguém, diz: rapaz, eu vou vender a alma do corpo, mas vou comprar um revólver e vou matar esse ordinário. É diferente de dar um murro, né? Às vezes dar um murro não sente muito não, mas dar um tapa, isso é desonrar a pessoa, irmão. E quando você é desonrado, alguém fala que você fez algo e que você não fez. No início do capítulo diz assim, olha o que ele diz no capítulo 5, diz assim, 5 versículo 11: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Aí ele diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Irmão, quando é que alguém te perseguiu, mentiu e disseram todo o mal contra você, contra mim, e a gente diz assim: graças a Deus. Ah, Senhor, você acha, irmão, que em nossa carne podemos fazer isso? No velho homem? Você acha que isso é possível? Não é possível. O que Deus está colocando aqui é uma impossibilidade natural que nem eu e você pode cumprir. Só Cristo, irmão, cumpre a lei. Só Cristo cumpre a sua palavra. Então o que Deus está nos mostrando aqui, eu e você, a única coisa que podemos fazer é se lançar aos pés do Senhor e dizer: é impossível, eu não posso, mas o Senhor pode. Às vezes você tem uma briga com um com o outro, e aí a gente diz assim: não. E aí o local de reunião tem 3 portas. 3 portas. No Tenório tinha só uma, né? No Tenório tinha só uma, né, Luciano? Tinha só uma. Você entra e sai pela meia da porta, então você vai se bater em algum momento com aquele irmão, com aquela irmã. Mas aqui tem 3 portas. Aí talvez você sente aqui, saia por essa, o outro que senta aqui, saia por aquela. Não precisa entrar em contato com aquele irmão, com aquela irmã, né? Você acha que é impossível? Que é impossível isso que é impossível de acontecer isso? Não é impossível, não. Já aconteceu comigo. E se não tivermos cuidado, irmão, nossa consciência é embotada por qualquer pecado. Qualquer um. E todos eles são sérios e graves. Sérios e graves. Então, ele diz que às vezes aí temos esse tipo de animosidade entre um e outro, e aí cada um vai para uma porta. Mas, irmão, domingo que vem nós estamos sentadinhos aqui e adorando a Jesus. Adorando a Jesus, cultuando o Senhor. Irmão, o Senhor diz assim, ó, e você já sabe todos esses versículos. O Senhor diz assim: quando vieres aos altares, você veio? E lembrares a presença de Deus, a comunhão com Deus. Não só está falando de altar, vir partir o pão, está falando de você voltar para a comunhão, chegar em casa e ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o precioso lembrador do Pai. E lembrares que tem o quê? Que tem o quê, irmão? Tem algo no coração contra seu irmão. Você diz assim: não quero comunhão, não. Não quero, não. Querido irmão, isso é sério. Não quero adoração, não quero serviço, não quero palavra, não quero adoração para mim, não quero nada. Enquanto você não resolver o seu problema com seu irmão e aprender a sair pela mesma porta, sair pela mesma porta, sua adoração é inadequada.
seu serviço não serve. Nós pensamos que Deus não tem seriedade em muitas coisas. Deus é sério nisso. Deus é sério nisso porque eu não pratico isso. Mas quando eu pratico isso, Deus é misericordioso. A gente sempre assim. Nós queremos justiça para você, para aqui, ó. Mas para mim, misericórdia. Misericórdia para o meu filho, misericórdia para minha mulher, misericórdia para o meu marido, misericórdia. Mas para o outro, justiça. Você acha que eu sou diferente de você? Nós não somos. Somos igualzinhos. Somos amantes de nós mesmos. Somos, irmão. E isso, Deus vai nos levar a experiência tal de vergonha, de quebrantamento, para que nós possamos aprender a julgar uns aos outros, cheio de amor. Se a gente não aprender isso, nós vamos estar na porta naquele dia. E naquele dia, os seus olhos como chama de fogo vai julgar nossas vidas. Irmão, é tão sério. Mas ao mesmo tempo que é tão sério, Deus providenciou seu Filho, a fim de que possamos estar aos pés do seu Filho e reconhecer que eu não posso. Eu não consigo perdoar aquele irmão. Eu não consigo perdoar aquela irmã. Eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo ir diante daquela situação. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me libertar desse pecado. Então a solução está aos pés dele. E você vai perceber que Ele vai fazer. Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai conduzir você a pedir perdão, Ele vai conduzir você a perdoar uns aos outros. É porque Ele vai fazer. Mas quando eu faço, você sabe, irmão, às vezes a gente faz muita coisa na nossa consciência natural. Errei com o Jailson, automaticamente, rapaz, eu errei com o Jailson, vou lá pedir perdão. Às vezes não foi o Espírito que fez isso. Às vezes a nossa consciência, porque nós queremos domingo aqui louvar a Deus. Não foi de maneira espiritual, convencida pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, muitas vezes, sabe o que acontece? Eu peço perdão a Jailson, mas eu não quero conta muito com o Jailson mais não. A barreira está ali, o muro está ali. A gente não pica o pé no muro, ó. Vou lá tomar um café com o Jailson lá. Não vou lá. Mas é um perdão diabólico, não é um perdão de Deus. Você sabe, a Bíblia diz que perdoam uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Você acha que Deus te perdoou e diz assim, não quero mais conta com você não, viu, Anete? Você pediu perdão, a partir de agora, acabou a comunhão. E eu vi uma pregação tal como essa, uma semana dessa. Irmãos, você pode perdoar, você pode isso, agora você não tem nenhum tipo, você não precisa ter nenhum tipo de relacionamento com Ele. É assim que Jesus nos perdoou? É assim, irmão? Não é assim não. Quando o Senhor me perdoou, no mesmo dia Ele me chamou para perto dEle. No mesmo dia Ele disse, eu quero você perto. A Bíblia quando fala lá em Apocalipse capítulo 12, quando ele fala a igreja de Éfeso, Ele diz assim, lembra-te pois, de onde? Aí ele diz, primeira coisa, lembre-se, isso é obra do Espírito Santo. Amém? Isso é obra do Espírito Santo. Permitindo, pedir, Senhor, onde foi que eu caí? Aí diz assim, o que é que diz? Arrependa-te. Arrependeu? Reconheceu? Confessou seus pecados? Aí ele diz assim, e volta. Corra, volta às práticas das boas. Não fique lá sentadinho, baixando a cabeça, falsa humildade. Não, o Senhor diz assim, volta meu filho, volta às práticas das boas obras. Continua me servindo. Se arrependeu? Querido irmão, quantos filhos de Deus, talvez você que está aí sentado, porque errou, porque falhou, porque pecou, calou sua voz, o inimigo calou a sua voz. Esse não é o Deus que a gente crê, não é o Deus que está na palavra. Em muitas situações o Senhor vai dizer, esse serviço aqui não. Mas a Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável. O que Ele colocou no seu espírito é irrevogável. Você pode voltar e servir ao Senhor novamente.
Irmão, é muito claro isso na palavra de Deus. Todos os profetas, desde Adão até o Novo Testamento, Deus o tempo todo está nos recuperando, nos tratando. Recuperação, estou dizendo aqui que você vai ser alguém, alguma coisa. Não. A recuperação é que você e eu sejamos nada. É cada vez, a vida cristã é cada vez uma escada para baixo. Quem cresce é Cristo. Quem é visto é Cristo. Quem é adorado é Cristo. Não é eu e você não. A nós o corar da vergonha. Nós temos dificuldades? Temos. Mas o Senhor, para Ele, toda a glória, toda adoração, todo louvor. Irmão, isso é muito importante. E aí quando Mateus vai falar sobre esse assunto, aí ele continua dizendo, versículo 40: o que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixa também a capa. O que quer dizer isso? Ele quer tirar a túnica era a roupa de dentro, certo? Parte de dentro. Mas como lá fazia muito frio, o que é que as pessoas usavam? Hoje moletom. Esse que quer tirar a sua túnica, dê também o quê? A capa. O que significa isso? É que se aquele irmão, ou aquela irmã, ou alguma pessoa quiser tirar vantagem de você, permita-lhe. Você sabe que aquele irmão quer, e você está dizendo, ele quer tirar vantagem daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço. Você não percebe? Aí você diz assim, não deixe de dar não. Dá não apenas a túnica, dá também a capa a ele. Irmão, você acha que no nosso natural, olhe para si, irmão, você acha que no meu natural, no seu natural, nós vamos dar a pessoas que querem tirar vantagem de nós? Irmão, não existe tal coisa. Só Cristo. Só Cristo. Ontem eu estava conversando com o Eduardo na comunhão. Eduardo disse assim, rapaz, às vezes a gente ora pensando, né, que a gente pede a Deus, parece que está querendo tirar vantagem de Deus. Querer tirar vantagem de Deus, que a gente pede, te quer, isso, pede aquilo e tal. Mas eu disse a ele, Eduardo, realmente que Deus quer isso. Que nós dependamos dele o tempo todo. Ele é nosso supridor. É nosso supridor. Ele que nos supre em todas as nossas lutas e dificuldades. Ele que nos abençoa. Se eu estou precisando de um carro, Deus pode me dar um carro. Fala os pés dele. Ele pode te dar todas as coisas de acordo com a sua vontade. Amém? Então, aí assim, tem gente que quer tirar vantagem. A gente acha que nós podemos fazer isso. Não podemos, não há. Irmão, Deus não deposita esperança em mim e você. Deus não deposita esperança. Deus deposita esperança no seu Filho. Ele sim venceu todas as coisas. Por isso que Paulo em todo o tempo ele diz assim, não eu, mas Cristo, não eu, mas Cristo. E este crucificado, o tempo todo ele está dizendo, mostrando para mim e para você, que a única solução para mim e você é Cristo. É me lançar e se lançar no pé de Cristo. Então muitas vezes você e eu estamos em alguma situação impossível de sair. Impossível. E você luta, e batalha, e não consegue. Aí Paulo diz assim, o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, aí chegam situações desse Senhor, o que é que eu farei? Aí ele dá aquele suspiro, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque não há força nele. Você sabe, irmão, eu estou falando isso, mas se vocês quiserem depois do texto, eu mostro os textos para você. Mas você já conhece os textos. Não que aprendamos isso, que não venhamos ter falha. Nós queremos depender o tempo todo de Cristo, mas vai acontecer em nossa caminhada que um dia confiaremos em nós. Assim como Paulo. Se você ler, bora ler capítulo 21 de Atos. Olha o que Paulo fala. 21. Atos 21. 20. Vou pegar só um pouquinho do tempo, irmão. Atos 20. Atos 20, versículo 22.
Ele diz assim: e agora, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera o quê? Prisões e tribulações. O Espírito Santo adverte a Paulo que ele vai ter cadeias e prisões e dificuldades. O Espírito Santo, olha o que ele está dizendo. Versículo 21, capítulo 21, versículo 4. Diz assim: encontrando ali os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendava a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos a viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. Espera aí. Sim, eu me esqueci de ler do capítulo 20, versículo 20 em diante, assim, versículo 24. Porém, olha o que Paulo diz: em nada tenho o quê? Em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo não tinha problema com a morte. Tinha? Não tem. Paulo não tem problema com a morte. Certo? Pode ser. Não tem problema com isso. Aí, versículo capítulo 21, olha o que ele diz. Versículo 4: enquanto os discípulos, permanecemos ali durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, movido de novo. Primeiro, o Espírito Santo diretamente fala com ele: você vai ter tribulações e cadeias se você descer. Segundo aspecto, os irmãos, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Agora, versículo 7, versículo 10. Versículo 10. Versículo 10 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como naquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazer chorando e quebrantando meu coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo está pronto? Está pronto para morrer, né? Graças ao Senhor. Agora, lembre de uma coisa: os irmãos creem que Paulo foi desobediente. Só na glória, porque lá o Espírito Santo fala diretamente: vai ter tribulação. Depois os irmãos dizem assim: não desça. E terceiro, o profeta diz assim: vai pegar você lá e vai pegar esse cinto, ó. Quem está certo? É Paulo, porque desceu? Ou errado os irmãos que o advertiu? Alguns creem que Paulo errou, outros creem que Paulo ouviu de Deus que ele deveria testemunhar a graça de Deus e continuar em frente. Mas só na glória podemos ver. Mas o que eu quero mencionar não é isso. O que eu quero mencionar é que Paulo estava pronto para quê? Para a morte. Mas agora, 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi o quê? Venha comigo. Porque foi o quê? Acima das nossas forças. A ponto de o quê, irmão? Desesperarmos até da própria vida. Paulo desesperou da vida. A morte chegou. Irmão, você entendeu o que estou falando? Agora, por que Paulo desesperou? É muito simples. Olha o que ele continua falando. Contudo, versículo 9: contudo, já em nós tivemos sentença para que não o que, irmão? Confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Que preciosidade. Nós chegamos, caminhamos em humildade, caminhando com o Senhor. Vai chegar o momento que eu vou confiar na minha força.
Eu vou confiar naquilo que eu conheço, da palavra de Deus, do serviço que eu estou fazendo diante de Deus. Vai chegar esse momento. E aí diz assim, Paulo diz assim, o que eu vou colocar para vocês está acima do que você pode suportar. E agora Paulo desespera. Não estava pronto para morrer? Não está pronto para morrer? Mas agora ele se desespera da morte. Irmão, a fim de que não confiemos em nós. A força não está em nós. A força está em Cristo. A força está no Senhor. E Deus vai nos provando o tempo todo, irmão. Você pode ter 1 ano, Deus começa as provações. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não para, não vai cessar. Certo? Não vai cessar. Cada dia vamos passando por tribulações e provações para que não confiemos em nós. Se Paulo desconfiou e confiou em si, o que é que nós faremos? Você acha que nós não confiamos também em nós? Confiamos, irmão. Confiamos em nós. Amém? Confiamos. Você lembra quando o Senhor manda para Moisés meter a mão no peito e fazer o quê, irmão? Olha para aqui. Aqui Moisés veio na mão. Lepra. Não é lepra? Você sabe, aí se chega lá mais na frente. O povo de Deus quer água. O povo de Deus quer água. Moisés, quero água. Você me tirou de lá do Egito para me fazer morrer, perecer sem água. Ah, é? E aí Moisés, né? O povo murmurando contra Moisés. Aí Moisés disse, Senhor, vai consultar o Senhor. Você diz, Moisés, toca a rocha. E aí Moisés disse, rebeldes. Rebeldes. Deus chamou seu povo de rebeldes? Quando Deus mandar, você pode chamar. Deus mandou Jeremias, Isaías, Deus mandou. Mas aqui Deus não disse que seu povo era rebelde. O povo apenas queria água. Ele disse, eu quero descendentar meu povo. Mas Moisés diz assim, rebeldes. E aí pega a rocha e... Você sabe o que acontece com Moisés? Moisés, porque você não me santificou? Não me santificou. Olha a terra lá. Está vendo a terra que eu prometi a vossos pais? Você não entrará. Irmão, você acha que o julgamento é pequenininho? Todos nós devemos estar, sabe como, diante do Senhor? Tremendo de um lado e se jogando aos pés do outro. E reconhecendo, irmão, que só Deus pode edificar a sua casa. Não há graça em nós. O chamado de Deus é para estar aos seus pés. Quando Deus falar algo para você, você tem que reconhecer, eu não posso, eu não tenho e eu não vou tentar mudar. Quem muda é o Senhor. O que você tem que dizer é, você não pode também dizer, se agradar com o que você está vivendo, o que eu estou vivendo. Não, nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Mas para conhecer o Senhor, você precisa se jogar aos pés. Você precisa dizer, eu não tenho sentimento nenhum de dar na sua palavra. Eu não tenho sentimento de orar, de reunir. Muitas vezes, né? A gente tem isso. Mas você vai perceber que a força vem do Espírito. A força vem de dentro. A força vem do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, 57. Lembra? E assim, graças a Deus. Porque em Cristo, em Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. A vitória é dada a você quando você pede. Deus daria o seu Espírito a todos que Ele pedirem. Você reconhece que não pode? Ele pode. Você não consegue perdoar? Ele pode perdoar. Você não consegue amar o Senhor? Ele pode amar. Você sabe que a oração é o Senhor Jesus dentro do nosso espírito, orando ao Deus, a Jesus que está sentado no trono. Isso é oração. Você olha para si, Senhor, eu quero orar segundo a sua graça, segundo a sua vontade. Irmão, Deus vai nos humilhar muito, tratar conosco. Não para que sejamos gigantes espirituais, não existe gigante. Existem homens e mulheres que se inclina diante daquele que é gigante. Nenhum de nós na Assembleia deve aparecer. Nenhum. A igreja é do Senhor Jesus. Ele aparece. Ele tem glória. Ele que tem que ser honrado, glorificado. Leia a palavra de Deus. Peça ao Senhor, Deus, me ajuda, me dá revelação.
Porque o tempo todo eu quero ser alguma coisa. Eu quero ser honrado. Eu vi um irmão, o irmão disse assim, eu me esqueci o nome dele. Ele disse, irmão, ele pregou a palavra e aí saiu do púlpito. E aí o irmão disse para ele, não que isso não possa fazer, mas o irmão disse para ele, irmão, que palavra. Aí ele disse assim, irmão, o diabo também me falou aqui no púlpito. Querido irmão, cuidado. A honra e a glória e a nossa expectativa não deve estar no homem. Nós chegamos à conferência, irmão, talvez, irmão, a nossa expectativa não está nele. Nossa expectativa está em Cristo. Cristo, quando Cristo fala, muda todas as coisas. É Cristo. Então, ao ler esse versículo, Paulo se desespera. Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Aí entra no capítulo 8. Ele diz assim, nenhuma incapacitação há. Para quem? Para aqueles que estão onde, irmão? Nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo. Você tem capacidade de perdoar? Deus tem capacidade em Cristo. Se volte para Ele, se coloque nele. Ele perdoa por você, mas é um perdão genuíno. É um perdão no Espírito. Você não ama a sua palavra? Peça ao Senhor, porque Jesus ama a sua palavra e Ele está no meu e seu espírito. Você não tem desejo pelas reuniões? Deus tem desejo pelas reuniões. Jesus está no seu espírito. Se voltemos para o novo, amém? Ele faz isso conosco. Você lembra? Aí esses textos são tão preciosos. Quando Apocalipse capítulo 12 diz assim, Ele, pois, o venceu. Você não se alegra com isso? Eles, pois, o venceram. Não foi por causa da sua responsabilidade, não. Foi por causa que você lê a Bíblia, porque você faz isso, porque você faz... Tudo isso precisamos fazer em Cristo, amém? Precisa fazer, você precisa estudar, precisa orar, precisa reunir, precisa ter comunhão com Deus, dependendo o tempo todo dEle. Certo? É Ele que faz as coisas. Mas quando a Bíblia diz assim, Ele, pois, o vencer. Por causa de quê, irmão? Você sabe o que é por causa do sangue? É que cada dia acordou o Senhor. Eu passei a noite toda, não acordei um momento para orar com o Senhor. Perdi minha noite. Aí chega a noite e diz para o Senhor, passei o dia todo, nem lembrei de Ti. Me perdoe, eu confesso a Ti que eu errei. E ainda mais o Senhor, estou falando essas coisas que a gente acha mínimo. Imagina os nossos pecados, que todo dia nós precisamos banhar com o Seu sangue as nossas vidas. Que todo dia nós vamos reconhecer, Senhor, como diz o irmão Delcio, eu posso não ter nada externamente que me acuse, mas uma coisa, eu e você falhou em não ter tido uma real comunhão com Deus naquele dia. Se arrependa. Se arrependa. Ele, pois, o vencer. Por causa do sangue, ele está todo o tempo reconhecendo que ele não pode. Agora, não apenas isso, ele diz assim, e por causa do testemunho que deram. Você sabe o que é o testemunho que deram? Irmão, muito precioso isso. É porque as nossas vidas, você caminha, não apenas o sangue nos purifica, mas o diabo diz assim, será que você foi purificado mesmo? E alguns, às vezes um de nós faz isso com uns com os outros. Mas nós precisamos proclamar, testemunhar, quem venceu foi o Senhor Jesus. E eu venci nele. Deus não tem vitória para mim. Deus tem vitória para mim em Cristo. Você se coloca em Cristo, você é o vitorioso. Deus não chama a família de Noé de justa. Deus chama Noé de justo. E a povo todo é justo, a família dele é toda por causa da justiça de Noé. E nós somos justos não porque temos justiça, mas somos justos por causa da justiça do outro, de Cristo Jesus. Irmão, isso é muito importante, para que eu e você trema diante do Senhor e se alegre também com o Senhor, porque Ele fez tudo. O problema nosso é brigar e lutar para vencer, lutar para amar o Senhor, lutar para buscar o Senhor, lutar para servir o Senhor, lutar para perdoar, lutar para pedir perdão. Tudo isso é Adão. Adão não consegue fazer nada disso. A sentença de Deus para Adão é: crucifiquei você, você não presta para nada.
E a solução de Deus é um novo homem em Cristo. Nos coloquemos, eu e você, na pessoa do seu Filho. Ele sim faz todas as coisas que agradáveis a Deus. Amém? Então esse sentimento que eu queria deixar aqui com os irmãos é que eu e você, irmão, não há solução para o nosso velho homem. Não há. A solução está no Senhor. A solução está no Senhor. E se entregar a Ele, reconhecer quem Ele é, e ao reconhecer a graça de Deus, você também, Deus vai reconhecendo quem nós somos, e vamos nos inclinando, né, para baixo. Vai chegar um momento que os outros vão falar de você e você deixa quieto, não tem problema não. É o Senhor que está dando esse testemunho? Se é o Senhor, eu preciso me arrepender. Amém? Porque quando esse capítulo 5 de Mateus, quando ele vai falar, e mentindo disseram todo mal contra vós, às vezes está mentindo, mas com respeito a nós, às vezes estão falando a verdade. Não está dizendo mentira não, está dizendo que eu e você está errado. E precisa o quê? Se arrepender. Se arrependa. Mas, se estiver mentindo, alegre-se. Mas isso não está em nós, está se entregar aos pés do Senhor. Não pense que é fácil, né? Mas se você reconhecer isso e se colocar diante do Senhor, você vai perceber que Ele faz todas as coisas. Amém? É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que abençoa, é Ele que nos dá a vitória por meio do seu Filho. Então, se você descansar nisso, você não vai tentar mudar, você não vai tentar sair de situações. Você tenta e não consegue, né? Tenta. Todo dia você faz um relatório. Tem uma irmã que ela todo dia fazia um relatório. Ela fez as obrigações dela do mês todo. Primeiro dia, ler a Bíblia. Segundo dia, orar. Ela fez visitar, não deixar de reunir. Ela fez meio mundo de lista. O que é que ela fazia no dia? Chegou no final, ela reconheceu: não fiz praticamente nada disso que eu botei na lista. Deus não tem expectativa em nós. Deus não tem esperança em nós. A esperança dele é em Cristo. Irmão, isso é tão maravilhoso no livro, o que Paulo fala, tão precioso, que você realmente tem que nós realmente temos que nos jogar no chão e dizer: Senhor, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Um certo irmão disse assim: como é que Deus Ele me salvou e te salvou? Como é que Deus colocou o Espírito dentro de nós? Como é que Deus deu dom para nós? E ainda naquele dia Deus vai nos recompensar de quê? De quê? Querido irmão, tudo é Cristo. Tudo é o Senhor. Você e eu não temos glória nenhuma. A Ele toda a glória. A Ele todo louvor. A Ele toda adoração. Jesus é o Senhor.